Tá vendo aí, pessoal? Caiu aqui, ó, tá vendo? Eu já tava já no final para terminar, mas a gente parou nesse versículo aqui em 1 João 1,6, versículo 9, né? Que diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, praticando as coisas a energia baixa, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunham um com o outro. Então, eu tenho comunhão com Cristo, com o apóstolo, com os irmãos que está nessa comunhão. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, você está mentindo para você mesmo, está enganando você. E não há verdade em nós, então. Não existe verdade. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pessoal, você vê como os apóstolos escreveu isso aqui. Agora, isso foi lá já 2000 anos, foi lá para o tempo, não é para nós mais. Não é para nós mais? E aí? É para sua consciência? Sua consciência existe tempo? Entende, pessoal? Essas pessoas não sabem o que está falando. Aí o que mais? Já li aqui, né? Atos 2, 44 e 47. Os que cria mantinham unido e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bem, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir no pátio do templo. Partia o pão em casa e junto participava das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente o que ia indo sendo salvo. Então, pessoal, você vê que a primeira, que diz a primeira igreja, né, os apóstolos lá, quando estava reunido nas casas, ali onde os apóstolos se reuniam, ele tinha tudo unido em comum, né? Aquele que tinha propriedade vendia, né? Porque tinha muitos pobres, né? Essa reunião tinha. Então, aqueles que tinham vendia e distribuía para aqueles pobres. E não havia necessidade, não tinha ninguém necessidade. Você vê que esse espírito foi corrompido lá que os apóstolos estavam. A matrix religiosa atacou legal a igreja lá. Então, esse espírito sumiu, tá, pessoal? Hoje vê reuniões aí, não é igual essa que os apóstolos faziam, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso que está acontecendo. Então, tem que voltar a esse espírito, a essa comunhão, que era a comunhão que o Espírito de Deus estava ali. Entende, pessoal? Se perdeu aí 2000 anos, né? E eu acho que agora a espiritualidade despertando pessoas vão fazer voltar essa frequência. Porque foi tirado, né? Maligna entrou, usou a Matrix, tá? E aí o que? Confundiu agora os escritos dos apóstolos, confundiram para que a gente não encontre a verdade. Mas tem um espírito, tá? Os peteristas acham que o Espírito Santo não está aqui, mas tem um espírito que está guiando aqueles que é da verdade. O que mais? Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todo, especialmente aos da família da fé. Então, quando a gente tem a oportunidade, pessoal, vamos fazer o bem. Principalmente aqueles que é da fé da gente, ajudar o irmão, tá? O que precisa, tá, pessoal? Então, tem que voltar esse espírito que os apóstolos começaram. As igrejas, nenhuma tá nesse espírito aí, tá, pessoal?
É cada um aí, você vê que quem a riqueza é por pastor toda lá. E um monte de gente com necessidade aí. Então, foi corrompido esse espírito. Esses grupos estão tudo corrompidos. Essas pessoas não estão com o espírito da verdade, tá? Então, estão fazendo isso para aproveitar das pessoas. E é isso aí. É isso que a matriz religiosa fez, para que você não entre naquele espírito, não entre naquele alinhamento espiritual que os apóstolos vinham trazer. Né? O que mais? 1 João 3,16. Nisto conhecendo que o amor, que é o amor, Jesus Cristo deu sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Então, era o que os apóstolos estavam fazendo, né? Eles também, para deixar esse escrito para a gente, morreram aí, tá? Morreram tragicamente aí, tá? Com requinte de crueldade, tá, pessoal? Vai aí, dê o Google aí para você ver a morte dos apóstolos de Cristo aí. Nossa, mortes com requinte de crueldade, tá, pessoal? Que é isso? Quem é que fez essa requinte de crueldade aí? Por quê? Porque não queria esse espírito aí que os apóstolos passassem para a gente. Mas eles deixaram escrito. Aí ele fala, João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Ame um aos outros como eu amei. Você deve amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você me amare uns aos outros. Então, era esse amor que os apóstolos naquela época lá, né, 2000 anos, entenderam. Então, ele quando estava ali na reunião e via pessoas que não tinham nada, aqueles que tinham, vendia, o apóstolo entregava, e os apóstolos distribuíam de igual modo ali. Então, não havia necessidade. O grupo, então, ele estava no grupo ali, se mantinha, então, orava, estava junto ali. Mas o que é que o espírito, o príncipe desse mundo fez? Olha o que fez aí. Estou rasgando, tá? Não. Esse espírito aqui não, sai. Matou logo os apóstolos, tá? Atacaram logo os apóstolos. Mas antes disso, os apóstolos deixaram aí os escritos deles, tá? E é o que a gente agora tem comunhão, tanto com os apóstolos, com Cristo e com Deus, tá? E com o Pai, tá? O que mais? João 17, 23. Eu nele e tu em mim, que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igual me amaste. Então, Deus ama a gente como ele ama o filho dele, Cristo. Então, para que saiba, mas você vai saber disso se você entrar na plena unidade, na comunhão dos santos. Então, a comunhão espiritual com a igreja de Cristo. Se você não está alinhado, você está fora da espiritualidade. Tá? Aí muitos, os preteristas vão dizer, não, só foi naquela época lá. Hoje não tem mais espírito, não tem mais. É isso? Entende o engano que está aí, pessoal? E isso está se rolando aí. Estão fazendo grupos aí só para o ego deles aí. Não está acontecendo nada. E o inimigo aí está sambando aí, tá? Tá agindo aí na mutreta aí, fazendo o mal dele aí. Olha aí. Olha quantos grupos tem, pessoal. Entende? Cadê esse espírito, essa força, esse amor aí para mover as pessoas? Não tem, tá? São poucos, tá? Pouquinhos ali, tá? Aqueles pobrezinhos ali são poucos.
E eu sinto muito, tá? Se perdeu no tempo aí, esse alinhamento aí com Cristo, com os apóstolos, se perdeu porque fizeram outra frequência. Tem pastor aí até que está dizendo que odeia o pobre, de ele chegar a vender as coisas e ajudar os pobres como os apóstolos fez, ele está dizendo que odeia o pobre. Não deixa que ele sente aí na frente, não. A pastora diz, não deixa que aqueles pobres sente na frente, não. Manda lá pro fundo ou deixa lá fora assistindo lá pelo telão. Eu quero minha família aqui, rica aqui, tá? A pastora falou aí, pessoal. Tá aí gravado aí. Mas todo mundo aceita isso. Então, tão corrompido, tá? Esse evangelho é outro evangelho, não é o evangelho que os apóstolos estavam pregando, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Essa é a terceira parte, porque caiu aqui o meu celular aqui, de vez em quando dá isso, tá, pessoal? Mas essa é a terceira parte para eu encerrar aqui, tá? Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade, né, pessoal? Espero que você entenda o que é esse alinhamento espiritual. Você entende que não tem nada a ver com lugar, não tem nada a ver com isso? Espero que você entenda isso, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Obrigado. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!